Bom, galera, a aula de hoje é sobre um pensador brasileiro, dando continuidade à sociologia brasileira, tá? Que é o Caio Prado Júnior, sujeito do século XX, tá? E vou trabalhar a partir de duas obras dele, né? Principalmente a obra que chama Formação do Brasil Contemporâneo, que é de 1942, que é a que tem mais relevância, mas também um pouco da Evolução Política do Brasil, tá? Que é produzida anteriormente em 1933, se não me engano, tá? Galera, o Caio Prado, diferentemente do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai trazer o que? Uma perspectiva marxista, tá? Então vejam bem, o Gilberto Freire ele tem uma pegada mais antropológica, tá? O Sérgio Buarque tem uma pegada weberiana e o Caio Prado vai ter uma pegada marxista. Ele vai ser o primeiro cara a fazer uma correlação entre a história do Brasil a partir da teoria marxiana, tá? Da teoria marxista. E é lógico que, tipo assim, como todo sujeito que se debruça sobre a teoria marxista, ele sempre vai colocar a economia como propulsora das outras relações, tá? Ou seja, a economia é o elemento preponderante da análise que ele vai fazer sobre a história do Brasil, tá? É aquele negócio do Marx de infraestrutura e superestrutura. O capitalismo, né, a economia como infraestrutura, e a partir dela as outras coisas vão emergir, tá? Então tudo tem uma relação, tudo tem um pouco, tudo é explicado um pouco pela economia. A economia influencia todos os setores da vida social, tá? E essa obra dele vai partir da colonização, tá? E pegando o ponto de vista da economia, ele vai tecer essa teoria dos ciclos econômicos, né? Primeiro a gente tem o ciclo do pau-brasil, né? Depois a gente vai ter um ciclo da cana, o ciclo do ouro, né? E o café, tá? O café já não faz mais parte do Brasil colônia, né? Digamos assim, enquanto grande produtor, né? O grande produto, na verdade, que o Brasil exporta, tá? E, né, portanto, ele vai se debruçar bastante sobre essa questão da colonização, tá? E a visão que ele vai dar é bastante interessante e que diverge um pouco da visão de alguns historiadores, que é a ideia de que o Brasil, galera, ele desde a chegada dos portugueses aqui, o Brasil ele está inserido no capitalismo, ou seja, ele está colocando que nessa época do mercantilismo já existiu o capitalismo, ou seja, o mercantilismo é uma das faces do capitalismo, tá? Esse é um ponto que é muito importante para vocês colocarem, né? E como o Brasil como a colonização foi feita nesse sentido do capitalismo europeu, né, a partir de uma expansão, o sentido que os colonizadores vão dar para a colônia, no caso nós, né, o Brasil, é apenas de exploração, ou seja, a relação Brasil e Portugal ela é baseada apenas na exploração. Os portugueses vêm para cá, sugam o que tem que sugar, né, bem no sentido de sanguessuga mesmo, explorar e levar tudo para fora, tá? Não tem um planejamento do que? De desenvolvimento da colônia, é apenas para explorar recursos, tá? Portanto, o Brasil ele vai aparecer como o quê? Quase como um apêndice, na verdade nem quase, é um apêndice dessa economia portuguesa, né? Porque o Brasil é o quê? É uma empresa, né? Vejam bem, ele está dando uma visão capitalista para o Brasil, então ele vai chamar, né, o Brasil de uma empresa agroescravagista, né, portuguesa e cujo lucro não ficava aqui, tá? O lucro nunca ficava aqui, basta a gente lembrar do Pacto Colonial, galera. E isso vai propiciar o quê? Né, que é outro ponto importante, o não desenvolvimento interno do capitalismo no Brasil, tá? A inexistência ou quase inexistência de um mercado interno, o não desenvolvimento de uma burguesia nacional, porque não tinha capitalismo aqui, simplesmente era uma relação de sanguessuga, tá? E o que o Brasil produzia? Seguia a ordem europeia de consumo, ou seja, o que os portugueses, o que os europeus precisavam, né?
o Brasil produzia, tá? Então, por exemplo, o açúcar não tinha na Europa, era uma coisa muito rara e por ser rara se torna cara em valor de mercado. Os portugueses, né, passaram a produzir o melaço com essa visibilidade de exportá-lo, né? Sempre pegar do Brasil, levar, os holandeses faziam frete, né? E frete, tá? E levava. Então, a visão que o Caio Prado Júnior vai dar são desses ciclos econômicos, sempre com uma visão voltada para o mercado externo, tá? E dentre esses ciclos, né, para o Brasil, cana, o ouro, o café, tudo voltado, tá? E entre esses ciclos sempre elementos de crise, né? Por exemplo, a cana. A cana, de fato, ela entrou em crise no Brasil por causa que os holandeses levaram, né, mudas para as Antilhas, né, que fica no Caribe, que era uma colônia holandesa, e lá conseguiu produzir muito melhor do que aqui, ou seja, quebrou, né, economicamente o ciclo, tá, da cana. Então, qual que é a marca desse Brasil, galera? Por Caio Prado, tá? E é uma marca que está presente também no Gilberto Freire e no Sérgio Buarque, que é o que? Latifúndio, monocultura e escravidão, tá? A escravidão, ela é extremamente lucrativa, né? Ela é mais lucrativa do que os produtos propriamente ditos que são produzidos aqui, né? Nem produto no sentido de confecção, né? Mas as commodities, né? Tipo cana, tabaco, algodão, coisas assim que se comercializavam no Brasil colônia, né? Especificadamente com Portugal, né? Por conta do pacto, né? Então, galera, o escravo não é, portanto, visto como uma pessoa, tá? Ele é negado essa condição de pessoa. Ele é o que? Uma propriedade. Ele é, digamos assim, um objeto comercial bastante rentável, tá? E essa estrutura, né, de não ter um capitalismo desenvolvido, né, apenas uma relação de exploração, essa estrutura colonial é que não possibilita que você tenha uma economia nacional, né? Você não tem mercado interno, você não, tudo que tem aqui vai para lá, tanto o ouro de Minas, tá ligado, que foi para Portugal e para Portugal pagar a dívida externa que eles tinham com a Inglaterra, né? Ou seja, o ouro de Minas foi indiretamente para Portugal, para a Inglaterra, tá? Esse dinheiro todo, tá, não ficava aqui. Então a gente não teve uma economia nacional, tá? Sem que fosse voltada para dentro, né? Isso para a gente ver como o pensamento né, do Caio Prado Júnior ele é, digamos assim, ó, atual, tá? Porque o que a gente consome no Brasil hoje não são as melhores coisas que são produzidas, tá? A gente consome coisas de terceiro e segundo escalão. Por quê? Porque sempre tem a visibilidade de exportar. Isso é uma visão de mundo, é uma cultura e faz parte da nossa história. Essa é a colocação que ele vai colocar para a gente no sentido da colonização. Tá? Ele usa a palavra sentido como um conceito. Daí a importância da gente pensar isso, tá? Colocar como um conceito, entenderem que a palavra sentido para ele não é colocada digamos assim, de qualquer forma no texto, tá? Então existe um sentido da colonização, tá? Esse sentido é o que? O mercado externo. Basta a gente ver o Brasil hoje, tá? Para a gente perceber o quanto a obra dele fala da atualidade, tá? Ainda mais que a obra foi publicada em 1942, galera. Olha quanto tempo que já faz disso. Mais de 60 anos, 70 anos, tá? Então isso coloca pra gente o quê? Que existem elementos que permanecem. Essa é a grande pegada da noção de sentido da colonização que ele vai colocar, tá? Porque ele faz uma análise do Brasil de longo prazo, tá? Que na história é chamada de longa duração, lá em francês longue durée, que é também uma teoria histórica, tá? Quando você analisa essa longa duração, ou seja, um processo de 300, 400 anos, uma coisa longínqua, não é uma análise conjuntural que é, por exemplo, 50, 30 anos. Estrutura é grande, tá? A conjuntura é pequena, tá? Então a conjuntura implica em falar de
um processo de 30, 40 anos. Quando a gente fala de estrutura, a gente já vai pensar em séculos, tá, galera? E aí, ele vai fazer, portanto, esse trabalho de longa duração. E esse trabalho de longa duração é pensar a história do Brasil como um processo, tá? Um processo que tem continuidades, ou seja, existem coisas na sociedade, na economia, na política e também na cultura, né? Apesar de ele não trabalhar com a noção de cultura, que permanecem desde o Brasil colônia, galera. Desde 1530, 1580, existem algumas coisas que permanecem na nossa história, coisas que ajudam a explicar qual é a formação do Brasil, de que forma se deu esse processo histórico, como que o Brasil se formou, tá? E aí esses elementos, mesmo com o processo de independência, não se alteraram, a estrutura brasileira não alterou, tá? Ele vai dizer o que, por exemplo? Que a independência ela é ligada ao capitalismo, tá? Vejam bem, quando ele coloca isso, ele está dando uma visão marxista para o negócio. Vejam bem, a economia determinando a política, né? A economia, por exemplo, determinando a religião, a economia determinando a cultura. Isso é uma visão marxista cujo a base é a economia, tá? Então ele vai dizer o quê? Que o processo de independência do Brasil ocorreu por conta do capitalismo. Em que sentido? No sentido de que houveram crises internas, né, que demonstraram que essa relação de pacto colonial, ela estava, digamos assim, atrasada em relação ao capitalismo mundial naquele momento. Ou seja, havia uma incompatibilidade com esse sistema econômico e político também, né? Então, ele vai trabalhar a independência como o quê? Como um processo. Quando que começou esse processo? Com a vinda da família real, né? Vamos pegar lá, 1808, tá? Com a vinda da família real, esse processo se inicia. A gente tem um ponto mais alto da economia, que é 1810, que é o que? Abertura dos portos, ou seja, fim do pacto colonial. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que essa produção brasileira que sempre visa, né, historicamente, o mercado externo, ela não necessariamente tem mais que ser direcionada para Portugal, tá? A abertura dos portos tem uma relação íntima com a Inglaterra, tá, galera? Porque a Inglaterra era o grande imperialista do momento, tá? Se hoje nós presenciamos, né, no século XX, na verdade, né, uma emergência dos Estados Unidos ali no pós-guerra, né, hoje há uma competitividade econômica com, por exemplo, a China, né? Naquela época ali, ó, no século XIX, a Inglaterra imperava como o grande país imperialista e que só foi perder, né, de fato, vai perder nesse trono ao longo das duas guerras mundiais, tá? Tanto que o Império Britânico se desmanchou, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, né? Enquanto uma das grandes consequências dessa Primeira Guerra Mundial foi o desmanche de vários impérios, né? Império Alemão, que era o Império Prussiano, né? Bom, enfim, a questão é que a Inglaterra era o grande imperialista. E aí o que vai desdobrar disso? O Brasil pode comercializar com ela, tá? Não necessariamente as coisas têm para Portugal. Isso já dá uma ideia do que? De começo de uma separação Brasil-Portugal. Então, o que vai acontecer em 1822 é a culminação de um processo que começou em 1808, galera, tá? Só que aí é que tá, né? A gente tem o que, né? A partir de 1808, a gente tem a abertura dos portos, tá? A gente vai ter a criação das manufaturas, né? Dessas manufaturas que são, digamos assim, ó, umas fábricas mais manuais. Aí a gente vai ter o começo de um mercado interno, e isso vai desenvolver o que? Comerciantes brasileiros, tá? Em vários aspectos, e daí a chamar isso de burguesia interna, tá? Porém, e esse é um ponto extremamente importante, né? E daí a pensar as permanências e continuidades, né? Do século XVI até o século XX, no momento que ele escreve, e pensando na atualidade da obra até no XXI.
que é a permanência de uma estrutura social e econômica do Brasil. Permaneceu a mesma, mesmo com a independência, porque o latifúndio continua, a escravidão continua, a monocultura continua, e a família patriarcal, o homem branco que manda em tudo, né, continua. Essa, galera, é a formação do Brasil. E nesse quadro geral, do ponto de vista político e social, a gente não tem uma participação popular, tá? O povo está, né, afastado da política, né? Quem dirige a política são as elites, tá? Essas elites agrárias, né? Quando a gente pensa num período pré-urbanização e industrialização do Brasil, mas de qualquer jeito vai ocorrer que apenas as elites, né, e posteriormente essa elite que é a burguesia nacional, né, ela vai ali muito forte a partir do século XIX. Essas elites vão o quê? Vão controlar o jogo político brasileiro. E o que não é diferente. Se você observar aí, ó, a força que a Fiesp tem e a força que o agronegócio tem no Brasil hoje, a gente percebe que isso faz parte de um processo, tá? E o povo é excluído da política, tá? Essa é a grande questão. E aí, né, ele vai colocar uma coisa que é muito importante, o conceito de modernização conservadora, que é o que? O Brasil continua submisso, tá, à Europa, do ponto de vista de dependência do mercado externo, né? Uma economia que, mesmo sendo um país independente, né, tendo uma independência política, acaba estando submisso ou dependente do mercado externo, né? Sempre produzindo para fora, sempre as melhores coisas sendo exportadas, e as coisas de segunda, terceira qualidade ficam conosco, tá? Nós consumimos os produtos de menor qualidade, tá? Essa é a modernização conservadora do Brasil, porque você se moderniza, você cria indústrias, só que o que fica, por exemplo, né? A escravidão. Se o Brasil se torna independente em 1822, a escravidão, né, ela é um processo que só vai ser legalizado em 1888, galera. Ó, décadas e décadas depois, tá? E uma outra consequência dessa modernização conservadora, né, o Brasil ele se moderniza, né? A gente tem, por exemplo, processos de mecanização do campo, só que alguns elementos permanecem, daí chamar de conservador. Tá? Então essa modernização conservadora, ela tem um outro aspecto, que é justamente essa distinção que eu acabei de falar para vocês entre o povo, que é a grande maioria, e a elite. Tá? Basta a gente ver, por exemplo, o golpe que os militares deram para tirar o Dom Pedro II do poder. Foi um negócio arquitetado entre eles e com uma elite, uma burguesia industrial, tá? E o povo nem sabia o que estava acontecendo. Conta-se, por exemplo, que quando estava rolando, né, as pessoas que viram aquilo acontecer, o golpe em si, né, o momento dos militares chegando, coisas do gênero, eles acharam que era tipo um desfile militar. Tá? Então no Brasil as coisas são muito feitas nos bastidores, galera. E quem manda nesses bastidores são as elites, né? Eles controlam tudo. E a gente, nós, ficamos, né, marginalizados politicamente, tá? Então, extremamente importante vocês conhecerem o Caio Prado Júnior, né? Saberem que ele é o primeiro intelectual a pensar, a colocar as ideias marxistas dentro da história do Brasil, e desenvolver essas teorias dos ciclos econômicos, tá?
E, sobretudo, essa ideia dessas permanências, né, a partir do conceito de sentido, que é muito importante, tá? Quais são as marcas históricas que tem no Brasil e que permanecem até hoje, tá? Mercado externo, sempre a visibilidade voltada para fora e nunca para dentro. E essa dicotomia entre elite e povo, né? Essa elite sempre tentando se distanciar, né? E nós, politicamente, né, do ponto de vista de atuação, marginalizados, tá, galera? Então era mais ou menos, esse é mais ou menos um quadro geral, tá, da obra, uma puta obra legal, tá? Vale muito a pena ler, e ela é fácil, ela não é uma obra difícil, tá? E é isso aí, certo, galera? Próxima aula, nos vemos de novo.